Comecei a estudar violino quando eu entrei na escola, meu primeiro ano de colégio, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. A professora entrou na sala e perguntou quem gostaria de tocar violino. Eu, sem saber, levantei a mão, quero entrar na aula de violino. Eu comecei num projeto social em Volta Redonda, onde eu aprendi a cantar também em coral, fazer banda mini, tocar uma flautinha que chamava pífaro, como inicialização musical. Meu pai e meu avô são músicos populares, então a gente não tinha nenhum instrumento erudito, então eu nem conhecia uma grande orquestra, então eu não tinha esse vislumbre assim, de virar músico profissional, não. Quando começou a ficar mais sério, quando eu fiz 18 anos, eu mudei de cidade, fui para outro projeto em Barra Mansa, uma cidade vizinha. Foi quando eu decidi que eu tinha a oportunidade de fazer uma faculdade e tal. Então ali eu vi que eu tinha uma grande chance de entrar naquele meio musical. E meu primeiro contato com orquestra profissional foi em 2009, quando eu fui tocar na Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro. Foi uma grande experiência e eu conto até para alguns amigos de perto que era como se eu estivesse jogando tanto quanto no Flamengo quanto no Vasco, assim, a sensação de estar no palco com grandes professores e grandes músicos naquela ocasião. Em 2014, eu fiz o concurso da OSPA, né, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Tive a felicidade de passar e foi então que eu conheci alguns músicos de Caxias, conheci o maestro e surgiu a oportunidade de vir tocar algumas vezes, até surgiu o convite de ingressar na orquestra, que foi uma grande surpresa para mim, uma grande felicidade. E o Spala, ele, da palavra italiana, ele quer dizer ombro. E traduzindo mais para a nossa língua, ele é como se fosse o braço direito do maestro. É o primeiro violino da orquestra que senta ao lado esquerdo do maestro. O maestro ele sempre usa o Spala como um suporte. Ele é o primeiro a gerar uma ação àquele movimento. E todo mundo vai juntamente com o Spala. E ele tem a função de quando aparecem alguns solos, de tocar sozinho, fazer os dedilhados, fazer as arcadas e de dar essa assessoria para o maestro. O violino ele teve a sua primeira aparição em meados do século XV, mas esse formato que a gente conhece, que pode ser tocado até hoje, foi mais para o final do século XVI e para o início do século XVII, tendo algumas modificações depois, assim, de tamanho, de espessura de algumas coisas. Antes não existia instrumento de arco, instrumento de cordas friccionadas, que são os violinos, violas, violoncelos e contrabaixo da orquestra. Antigamente se existia só instrumentos dedilhados, que era a harpa, o alaúde, a cítara. O inventor do violino em meados do século XV foi Gasparo di Salò, um italiano, e é de onde vêm os maiores violinos também. Durante 200 anos, na cidade de Cremona, tanto a família Amati, a família Stradivarius e a família Guarneri, que durante 200 anos dominou os maiores violinos. E até hoje são os violinos mais caros assim, de ser tocados. O violino ele é o instrumento mais agudo da família das cordas e ele tem as cordas bem friccionadas e bem apertadas que ela emite som. Ele pode ser tocado de algumas formas, tanto dedilhada, né, como com arco. O arco também ele teve algumas modificações com o tempo. Ali no período barroco ele tinha curva ao contrário, né, que tinha menos fricção, tocava mais leve. E com o tempo, ali no meados do século XIX, ele passou a ter essa curva ao contrário. Essa parte branca é de crina de cavalo, uma crina tratada, né? Que depois você passa um breu, que é conhecido como resina também, que ele dá essa fricção na corda de a gente conseguir tirar som. Eu gosto muito da questão do grupo, né? Na orquestra é como se fosse um time de futebol, cada um tem uma função diferente ali, né? O maestro é como se fosse nosso técnico e cada um tem a sua função ali, cada um tem uma voz diferente. O violino é um instrumento que brilha muito na orquestra, é a voz principal dos agudos ali das cordas. Ele tem muitas possibilidades de ser tocado, então ele
ele tem vários desafios. Os compositores, principalmente no período romântico, eles viam que existia um grande violinista e às vezes escreviam diretamente para aquele e cada vez com mais desafios. Então, tanto o violino quanto o piano é o instrumento que tem mais peças solos e mais peças desafiadoras para ser tocado.